Baby do Piruleibe Leibe. Ela vai descambar. Apocalipse, líderes abusivos e iluminação celestial. Essas são as maiores características de uma seita. Uma seita é, basicamente, um grupo religioso ou filosófico que se separa de uma tradição maior para seguir crenças, práticas ou, basicamente, líderes específicos. Essas seitas podem variar muito, indo de grupos espirituais inofensivos a movimentos perigosos que praticam manipulação psicológica, exploração ou até mesmo crimes. A palavra seita vem do latim secta, que significa caminho, caminho seguido ou escola de pensamento. Inicialmente tinha um sentido neutro até positivo, referindo-se a uma corrente filosófica ou religiosa específica dentro de um contexto maior. Com o tempo, especialmente no contexto cristão medieval, o termo passou a ter conotação negativa, associada à heresia ou desvio da ortodoxia católica. Na mídia moderna, especialmente a partir dos anos 70 e 80, a seita passou a ser sinônimo de grupo manipulador ou fanático, devido a casos de suicídio coletivos, abusos e controle psicológico, como as que aconteceram em Heaven's Gate, a Shinkyo e a Cientologia. Em 1999, 39 pessoas foram encontradas mortas em uma mansão luxuosa na Califórnia. E todos acreditavam estar deixando este mundo para embarcar em uma nave espacial escondida atrás de um cometa. Essa é a história de Heaven's Gate, uma das seitas mais enigmáticas e perturbadoras do século XX. Tudo começou nos anos 70, quando Marshall Applewhite, um ex-professor de música, e Monia Needles, uma enfermeira, afirmaram ter recebido uma mensagem divina. Eles diziam que era enviado de um nível superior de existência, assim como anjos extraterrestres, e que a humanidade estava prestes a ser reciclada, ou seja, destruída, para ser reconstruída. Para escapar desse destino, seria preciso abandonar o corpo humano, considerado apenas um veículo temporário, e evoluir espiritualmente para o chamado Reino dos Céus, sendo que uma nave apareceria para pegar a alma de cada um dos envolvidos na nova religião e levar para um outro mundo. Durante anos, Applewhite e Needles viajaram pelos Estados Unidos recrutando seguidores, mais ou menos uns 50, prometiam salvação, pureza e uma nova forma de vida. Mas aos poucos o grupo foi se isolando do mundo, sem relações sexuais, sem família e sem individualidade. Tudo girava em torno da figura Applewhite, o único que dizia entender a vontade divina. Quando o cometa Hale-Bopp surgiu nos céus de 97, Applewhite anunciou que aquele era o sinal. A nave havia chegado e que era hora de deixar os corpos humanos para trás. Durante 3 dias, em silêncio absoluto, os membros do grupo tomaram veneno, cobriram o rosto com sacos plásticos e se deitaram esperando subir ao novo plano, todos acreditando que, ao morrer, despertariam em outro corpo, em outro mundo. O caso chocou o planeta, mas também revelou algo muito mais profundo sobre a natureza humana, o quanto estamos dispostos a entregar a nossa liberdade quando alguém promete respostas simples para um mundo confuso. Heaven's Gate não é apenas uma seita sobre alienígenas, é um espelho mostrando o que acontece quando a fé, a solidão e o medo se misturam, quando o desejo de pertencer se transforma em obediência cega. E talvez seja aí que começa a verdadeira pergunta: por que tantas pessoas preferem acreditar em alguém que diz ter todas as respostas? Nos anos 80, no Japão, um grupo começou a chamar a atenção por suas práticas espirituais incomuns. Seu líder, Shoko Asahara, dizia que ser o Messias, alguém capaz de guiar seus seguidores para a salvação, enquanto o mundo se aproximava do Apocalipse. O grupo se chamava Aon Shinkyo, a verdade suprema, traduzindo, misturando budismo, hinduísmo e visões apocalípticas. Eles pregavam que o mundo precisava ser purificado e que apenas os membros da seita sobreviveriam à nova era que se aproximava. A seita combinava ensinamentos espirituais com previsões apocalípticas, pregando que o mundo acabaria em uma guerra química nuclear. A doutrina incluía a ideia de que o mundo precisava ser purificado antes de catástrofes para criar uma nova era. Mas a fé
começou a se transformar em algo sombrio. A Aum Shinrikyo não se contentava com meditação e rituais. Eles começaram a produzir armas químicas, atacar críticos e ex-membros e espalhar o terror. O episódio mais chocante aconteceu em março de 1995, no metrô de Tóquio. Um ataque com gás sarin que matou 13 pessoas e feriu mais de 1.000. O líder Asahara foi preso, condenado à morte e executado em 2018. O Aum Shinrikyo mostra o quão perigosa pode ser a fé cega, quando combinada com um líder carismático, previsões apocalípticas e o isolamento do mundo exterior. Mais do que terrorismo, mais do que doutrina, é um alerta sobre a fragilidade humana diante da promessa de salvação. Quando a esperança se transforma em obediência cega, o perigo pode surgir de onde menos se espera, até mesmo de nós, como pessoas. O algoz de toda a sociedade é a nossa frágil e complexa mente. Nos anos 50, um escritor de ficção científica chamado Ron Robert lançou um livro chamado Dianética. Ele prometia que qualquer pessoa poderia libertar sua mente de traumas passados e alcançar o total potencial humano. Rapidamente, a ideia evoluiu para uma religião formal, a Scientologia. No centro de sua doutrina está um conceito Teton, a essência espiritual imortal de cada indivíduo. Segundo a Scientologia, a nossa mente e o nosso corpo não são tudo, somos seres espirituais presos a experiências traumáticas do passado, chamadas de engrams. Para se libertar dessas limitações, os membros passam por auditorias guiados por aparelhos chamados emitters. Cada passo no caminho, chamado de Bridge to Total Freedom, ou seja, ponte para total liberdade, promete mais controle sobre si mesmo, também mais clareza e mais proximidade com o estado que ele chamou de clear, ou limpo, ou clareza. A Scientologia se tornou conhecida mundialmente, em parte por seus membros famosos e também por sua estrutura rígida de controle interno. John Travolta e Tom Cruise fazem parte dessa Scientologia, mas também trouxe uma polêmica. Ex-membros relatam pressão psicológica, controle financeiro e tentativa de se iniciar críticos. Apesar das críticas, a seita continua viva, com centros espalhados pelo mundo, e revela algo curioso. Não é preciso violência física ou apocalipse iminente para que a fé cega e obediência a líderes carismáticos moldem a vida de milhares de pessoas. A Scientologia é talvez um lembrete que o desejo humano por significado e controle pode ser moldado de maneiras sutis, mas poderosas. Todas essas seitas têm algo comum, e esse em comum é isolamento social, visão apocalíptica. Seus líderes se consideram profetas, iluminados ou até mesmo Jesus. Mistura de religiões, filosofia mística e ocultismo, ou seja, sincretismo. Albert Camus, a qual eu devo um vídeo específico, diz que só a morte desperta os nossos sentimentos, e vemos que isso sempre foi real. O absurdismo do mundo, o caótico, o medo do futuro e a incerteza do presente traz perguntas caóticas e faz respostas absurdas parecerem verdades. E se sentir especial é uma fuga da solitude que temos no universo e na expansão do conhecimento. Para simplificar, o medo do futuro e a insegurança do presente faz que a gente sinta um presságio natural do apocalipse, pois o fim de tanta incerteza se torna a certeza mais clara, pois passamos por vários fins da vida e a gente conecta uma coisa a outra facilmente. O absurdismo disso tudo faz tudo parecer tão estratosférico que pensamentos fantasiosos e irreais mantêm coerência e verossimilhança em meio a tantas perguntas. Isolamento é uma forma de dizer que você é diferente, especial numa sociedade gigantesca, que às vezes a gente nem vê diferença uma na outra, que às vezes faz a gente perder a subjetividade de alguma forma, e fazer isso socialmente mostra que aquela sociedade se faz de importante, se faz de diferente, enquanto na verdade, realmente, somos todos irmãos do mesmo pó, e do mesmo pó iremos. Às vezes proclamar a resposta, o sentido fixo, na verdade, é uma perdição, pois como diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 ao 18, aconselha contra os extremos de ser excessivamente justo ou sábio, e também contra ser demasiadamente ímpio ou tolo. Recomendado o equilíbrio. O texto sugere que a melhor abordagem é temer a Deus e evitar ambos os extremos, pois a sabedoria reside em manter a retidão e a prudência sem ser fanático. Então, por favor,
Saia desse sentimento que o fim tá próximo, pois assim você pode ter uma noção de que quem constrói o seu futuro é você mesmo, e não qualquer líder religioso, político corrupto. Todos são doutrinadores e pessoas manipuladoras. A esperança, o senso crítico, não procurar resposta em tudo na vida e aceitar o absurdo é o que faz de você um super-humano. E a falta disso é o porquê de seitas criarem pessoas cegas.